Senhoras e senhores, daremos início ao painel Os dilemas e desafios da sucessão em empresa familiar. Neste momento recebemos o presidente do Conselho Empresarial de Governança, Compliance e Diversidade da ACRJ, senhor Humberto Mota Filho, que será o moderador do painel. O sócio-diretor da Casas Pedro, senhor Felipe Mussalem. O CEO da Telerio, senhor Roberto Matias. O diretor executivo do grupo da FEL, senhor Felipe Pereira Coelho. E o CEO da Bagajo, senhor Felipe Barbosa Pereira. Passamos a palavra ao moderador do painel para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse painel e Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa de Mauá. Eu sou presidente do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade dessa casa há quase 10 anos e eu convido a todos que conheçam os nossos trabalhos, assim como dos outros conselhos da casa. E nesse terceiro Fórum do Empreendedor eu tenho o prazer de receber aqui grandes empresários, grandes famílias de empresários do Rio de Janeiro, na Casa do Empresário, para discutir os dilemas e desafios da sucessão em empresa familiar. Conversando com os nossos palestrantes, entendemos que é melhor eles fazerem uma breve apresentação das suas empresas, da sua história, e depois a gente iniciar então os trabalhos, os debates, baseados nesses desafios e nessas oportunidades da sucessão da empresa familiar, discutindo gestão, tipos de sucessão, profissionalização versus a condução exclusivamente familiar, conselhos consultivos, conselhos deliberativos. Então, acredito que vão ser uma boa oportunidade da gente avançar em todos esses temas. Eu vou seguir aqui uma ordem dos nossos palestrantes e lembrando todos, mais uma vez aqui, agradecendo os nossos patrocinadores, ao presidente Josier e ao Joedir e a todos os organizadores desse grande evento. Boa tarde, eu sou o Felipe Mussalem, eu sou a terceira geração da Casas Pedro, uma rede de lojas no Rio de Janeiro, que acho que todo mundo aqui conhece, vende temperos, bacalhau, especiarias. Estamos aí para aprender e trocar e responder todas as perguntas. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao Joedir, a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu sou presidente da Bagajo, sou o Felipe, o segundo de 3 que estão aqui hoje. Mas sou o Felipe Barbosa, presidente da Bagajo. A Bagajo, para quem não conhece, eu acho que aqui não vai ter ninguém, tem 83 anos de história, foi fundada em 1942 no Rio de Janeiro. E é hoje a principal varejista de malas e mochilas do Brasil, com 225 lojas, um canal de atacado, de digital forte, uma marca forte, enfim, e com malas, mochilas, bolsas e muito mais no nosso mix. Olá, boa tarde, agradeço o convite aqui. Eu sou o Felipe Coelho, sou segunda geração do grupo da FEL. Como eu fiz a apresentação no case no Conselho de Varejo, eu queria perguntar aqui quem sabe o que é da FEL, diferente de Casas Pedro, Bagajo, Telerio. Sejam sinceros. Não, o pessoal do Conselho de Varejo não vale. Fernando não vale. Ninguém sabe, Ok, nós atuamos no interior do estado do Rio de Janeiro. Nós somos uma rede varejista e atacadista de materiais de construção. Nós trabalhamos com ferro, aço, alumínio, drywall, máquinas, ferramentas, muitos acessórios. São 39 mil SKUs em 16 bases no estado do Rio de Janeiro. Só ainda não estamos aqui no município do Rio. Então, vai ser um prazer falar sobre isso e vocês conhecerem lá uma marca que atua muito no interior do estado, mas que tem uma pujança e mostra que o interior também tem muito para ensinar e oferecer.
Boa tarde. Queria iniciar aqui cumprimentando a associação, Josiê, Rui e Joedir pela coordenação do evento, né? Aqui eu estou com 3 Filipes ali, que é uma honra aqui para a gente poder trocar aqui junto com o Humberto, né? Sou Roberto Matias, na verdade atuo já há bastante tempo em sucessão e profissionalização. Atualmente eu sou CEO da Telerio, que é a maior empresa de varejo de eletrodomésticos regional aqui no Rio. Fizemos 70 anos ano passado e a ideia é dividir um pouquinho aí as experiências do mercado, tanto em governança como em gestão. Bom, então, iniciando aqui os trabalhos, a gente sabe que qualquer empresa, né, tem o desafio de se manter, se perpetuar no tempo com seus negócios. O Rio de Janeiro apresenta suas particularidades, seus desafios próprios, mas falou-se aqui em segunda geração, às vezes até terceira geração, e a gente sabe que 89% das empresas no Rio e a maioria das empresas no Brasil são familiares, né? Então é muito importante a gente saber o que os donos dessas empresas, o que as suas famílias pensam para o futuro e como é que elas estão se perpetuando, né? A gente entende, compreende que a terceira geração é um desafio, muitos poucos chegam na terceira geração, e o que a gente pode fazer para manter empresas no Rio, perpetuarem essas empresas no Rio, fortalecerem essas empresas, né? Boas sucessões são uma forma de fazer isso. Eu vou seguir a mesma ordem aqui. Eu gostaria de que eles contassem em um depoimento, talvez até pessoal, se for possível, de como é que se deu a sucessão, ou como está se dando a sucessão, né? E que desafio eles gostariam de apontar para que a gente pudesse aprender com os acertos ou aprender com os erros nesse processo sucessório, né? Houve um conselho consultivo, houve uma rápida profissionalização, houve uma fusão entre famílias, porque também existem isso, né? Eu posso ter empresas com mais de uma família, então como é que essa gestão não só entre uma família, mas entre famílias, foi o caso aqui? Não foi? Então, por favor, Felipe, a palavra é sua. Eu tenho 2 ou 3 histórias sobre a Casas Pedro, né? Primeiro que o árabe, ele não tem aposentadoria, né? Meu avô, que era o Pedro, é descendente de libanês, né? E o primogênito na cultura libanesa, ele é obrigado a ser a sucessão do pai, né? Ele sustenta o pai porque não tem aposentadoria. Então, meu pai é primogênito do meu avô e eu sou primogênito do meu pai. Então, eu já nasci sucessor, não tinha nenhuma opção e desde sempre, mesmo a contragosto, tinha que ir para Casas Pedro quando faltava a minha avó no caixa, enfim. Então, a sucessão foi na cultura árabe da minha para o meu pai. Eu comecei em 95 e fui pai em 2011, né? E aí vem, primeiramente, pensar na sucessão dos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 2011 e uma filha de 2013. Minha filha não quer e realmente não tem o menor perfil, né? Principalmente que ela inventa muita desculpa quando dá errado. O varejista tem que encarar os problemas de frente, tem que ser transparente. Meu filho, ele quer, tem até algum perfil, mas a gente eu tenho uma teoria que não é preconceito, é apenas uma teoria que pode ser quebrada e tomara que ele quebre, que de quem nasceu no Leblon e não tem medo de faltar, não pode ser varejista de giro. Eu acho difícil, ele tem 14 anos agora, vai fazer amanhã, que ele siga o negócio da família, embora hoje ele diga que queira, sem nenhum compromisso, até pela idade. Independente dessa sucessão, cultura familiar e teorias loucas à parte, nós profissionalizamos a empresa também um pouco parecido com o Roberto, que trouxemos algumas empresas de consultoria, né, e encontramos numa delas uma sociedade. Então, a Casas Pedro hoje, essa empresa de consultoria tem 38% e a minha família tem 62%. E aí essa sucessão e essa profissionalização se deu desta forma, independente do meu filho seguir na sucessão familiar. Até conectando com o que você falou, né? Eu gosto muito de uma frase que eu vi uma vez, o Lema, né, junto lá com o pessoal do 3G falando, que é o seguinte: os nossos filhos
estão proibidos de serem diretores nas nossas empresas, porque a gente acha que é muita soberba acreditar que só pelo fator genético eles vão ser as melhores pessoas para tocar o negócio de agora em diante, né? Assim como nós fomos, enfim, para chegar até aqui. E eu acredito muito nisso. Eu sou a primeira geração profissional da Bagajo, né? Eu não sou da família. O fundador, ele passou para os filhos praticamente ali em torno de 2009, no começo dos anos 2000, né, o bastão. Isso não foi uma passagem formal, né, não houve um conselho, uma organização. Existiu um pouco aquela coisa assim, os filhos cresceram, estavam dentro do negócio, foram também, de certa forma, sugados, né, obrigados ali, cara, vai varrer loja, vai para o caixa, vai conhecer a operação e tudo mais, então não se imaginou outro caminho a não ser a sucessão familiar nesse momento, né? E desde então, acho que os poderes foram migrando, né? Conforme eles foram crescendo, assumindo mais responsabilidades e puxando mais desafios para eles, eles foram ganhando relevância dentro da operação, né? Só que num dado momento o negócio cresceu muito nos anos 2000, né? A empresa, até 2009, né? A gente não se dá conta disso normalmente, mas até 2009 a Bagajo tinha só 25 lojas, todas no Rio de Janeiro, né? Parecia para nós cariocas, no geral, uma empresa muito maior, né? Mas é pelo nível da tradição que a empresa tinha no Rio de Janeiro. Mas, para todos os efeitos, era uma empresa local. A gente chega em 2016, né, já com a segunda leva de sócios, acelerando muito mais o crescimento do negócio, com um outro perfil em relação ao pai. A gente chega em 2016 com 110 lojas, empresa nacionalizada, né, com um site começando a se formar e a amadurecer, com rede de franquias, com importação própria que não existia antes, e tudo isso traz uma complexidade muito grande para o negócio, né? Não raro, acho que os fundadores eles entendem muito, ainda mais no varejo, né? Entendem muito do produto, da marca, da proposta de atendimento ao cliente, né? Mas quando a gente fica tão grande assim, começam a vir desafios de tecnologia, de gestão de pessoas, de gestão de capital, de gestão logística, que são outros bichos, né? Então, acho que viu-se nesse momento os gargalos se formando e a necessidade de, a gente não aprendeu tudo isso, né, vivendo dentro da empresa. A gente precisa ir no mercado, buscar quem saiba organizar melhor isso e ajudar a gente a crescer. E aí, desde então, eu estou lá, cheguei em 2017, virei presidente, de fato, da empresa em 2020, presentão que eu ganhei, né, vender mala e mochila a partir de outubro de 2020. Mas acho que foi um excelente vestibular ali e a gente vem organizando da melhor forma para que a família continue participando do negócio que ela ama, né, mas com toda a estrutura e a governança para que a gestão seja profissionalizada e a gente faça com as melhores capabilities possíveis o melhor para o negócio. Por favor, Felipe. Eu sou de família portuguesa. O meu pai veio para o Brasil bem novo, montou aqui no Rio de Janeiro uma serralheria, começou lá nesse modelo, isso prosperou bastante, mas num dado momento ele quis se mudar para a região serrana. Tá? E em 1990, então, ele decidiu montar uma loja para serralheiros. Por isso que o nome da FEL é Distribuidora de Alumínio e Ferro Limitada. Então, começou na cidade de Teresópolis, em 1990. Tá? Ele está aqui presente, meu pai está ali, tá? Só dar um sinalzinho aqui, esse é um privilégio ter ele aqui também. Veio prestigiar. E ele decidiu fundar a empresa num dia muito especial, ninguém pode negar que foi especial. No dia da posse do presidente Collor, dia 15 de março de 1990. Foi lá, acho que levantou as portas, na hora de sair para o almoço, chegou a notícia do confisco. Então, nós sempre nos apresentamos como especialistas em crise.
A gente sabe lidar com isso desde o nascedouro, desde o dia da fundação da empresa. E quando meu pai fundou essa loja para serralheiros, eu tinha 7 anos e já fui incumbido de fazer os saquinhos de parafuso. Chegavam uns sacos grandes assim, só que isso vendia por cento. Aí sabe saquinho de sacolé? Eu comecei fazendo, separando aquele montão de parafuso de saquinho de 100 em 100, fazendo 100 de parafuso. E assim comecei com 7 anos. Sou primogênito também de 3. Também essa cultura portuguesa também dialoga com essa questão do primogênito. Também a gente já nasce carimbado, né, Felipe, né? E aqui temos um alto índice de Felipe por metro quadrado, então quando falar, falo o sobrenome também. E eu fui desenvolvendo lá isso, um amor pelo negócio, um amor pelo empreendedorismo, de uma forma natural. Fui fazer essa minha formação acadêmica, tive umas oportunidades de estudar, de entender. Num dado momento, eu senti a necessidade de estabelecer, ainda que na nossa localidade não fosse comum, uma estrutura de governança. Então, eu fui fazer uma certificação no IBGC, uma certificação em governança corporativa, montamos um conselho consultivo e começamos a trabalhar. Apesar de ter uma sucessão em curso natural, também começamos a criar instrumentos de governança que são válidos até hoje e que nos ajudam na sustentação e na perenização desse negócio. Sucessão familiar, eu digo para todo mundo que é um desafio gigante, porque você está falando de transição de gerações. Você está lidando com razão, ao mesmo tempo com sentimento. Você está lidando com capital e com sobrenome. Juntar isso tudo numa equação não é nada fácil, mas é possível. A gente está aqui para dizer que é possível. Então, vamos conversar sobre isso e depois daqui também, porque o assunto é extenso e eu tenho certeza que nós vamos tirar excelentes insights daqui. Eu também não sou membro da família, como o Felipe comentou, e é interessante ver os ângulos, né? Porque, realmente, o ângulo da família ele é específico, quando você vê um ângulo profissional, você tem um ângulo diferente. E pegando um pouquinho o que o Humberto comentou, ou seja, que 80% das empresas brasileiras são familiares, né? O nosso motor econômico está nas empresas familiares. Só que as empresas familiares são uma característica importante, na verdade, que quando você olhando ao longo do tempo, e eu já estou nessa trajetória já há alguns anos, onde 1/3 das empresas, na verdade, elas param de existir na segunda geração, e só 10% permanecem até a terceira, né? E você fica sempre imaginando o porquê isso, e na verdade esses números se repetem aqui no Rio, se repetem em todo o Brasil, porque são momentos de planejamento que às vezes o fundador, na verdade, deixa para depois, na verdade ele acha que ele é imortal, que as coisas vão acontecer, né? E um pouco da história recente aqui da Telerio, um pouco parecida, né? Ou seja, o segundo fundador faleceu de Covid em 2020. Então, no primeiro momento, todas as lojas fechadas, porque tinha, na verdade, uma cultura grande de loja física sem ter qualquer canal digital. Então, de um momento para outro, sem um fundador, as lojas fechadas, e um desafio porque da segunda geração, são 6 herdeiros, 5 deles não tinham contato nenhum com a companhia, e descobriram a companhia após o falecimento do pai ou do tio, né? E foi nesse momento que a família foi extremamente generosa em tentar entender que a maneira mais rápida de, alguma forma, deixar a empresa em pé numa crise sanitária que a gente passou em 20, 21 e até se estendeu até 22, foi buscar, na verdade, um apoio profissional que os ajudasse tanto a conhecer a companhia, e quando você tem uma segunda geração que não participa da companhia, ela acabou conhecendo os seus financeiros, conhecendo a sua forma de atuar junto com a gente, né? Então foi um processo, na verdade, bastante delicado de conhecer a companhia, e um pouco do que o Felipe Coelho comentou, ou seja, um grande desafio, na verdade, é definir os papéis, né? Por isso da importância, na verdade, de definir o papel da gestão profissional ou familiar, mas principalmente o papel do conselho, porque de alguma forma o conselho é que vai conseguir dar a orientação da maneira pelo qual a companhia vai conseguir seguir após a primeira geração não estar mais presente, né? Então, é um desafio bem interessante, a companhia vem crescendo bastante, basicamente a companhia triplicou o faturamento de 22 para 25, mas num varejo bem difícil, né? Ou seja, o varejo é muito dependente da economia, né? Então, você tem 2 mudanças em uma, ou seja, você
você conseguir capitanear a companhia num varejo bem desafiante e a própria família, os herdeiros encontrarem o seu papel, né? Então, acho que esse é um pouco da história ali, muito similar, mas os ângulos são diferentes. Só para a gente pegar essa sucessão que sempre vem na cabeça a família, eu acho que a família não depende de capacidade técnica para suceder. Independentemente de capacidade técnica, meu filho, se tiver amor pelo negócio e tiver a cultura certa, ele pode ser um co-CEO, ele pode ser um cara, um dono com uma função inspiracional, ele pode ser um CEO que represente a empresa externamente, e ele tem a cultura e humildade suficiente para ter um gestor profissional como um CEO executivo, né? Então, assim, a sucessão familiar, na minha opinião, ela independe de capacidade técnica, ela depende muito do que o seu filho quer e do amor que ele vai ter pelo negócio e o que ele pode contribuir e não atrapalhar. E aí a função que ele vai desempenhar lá, aí é mais fácil. Só complementando, essa fala do Felipe foi muito feliz, mas é importante em que haja entendimento e uma capacidade de realmente fazer uma leitura de competências. Porque, assim, essa competência não vem somente por um sobrenome ou por uma transmissão genética. Ela tem toda uma questão para que ela possa se manifestar e se realizar. O que a gente vê muitas vezes é a pessoa forçar algo que não há aquela competência. Então, essa leitura tem que ser feita e tem que ter um entendimento e uma humildade das pessoas para encontrar exatamente esse lugar. Quando há esse entendimento e mais essa predisposição, aí existe uma tendência muito forte disso ser feito com muita harmonia. Seria isso. Eu gostaria de voltar a um ponto que a gente estava conversando aqui antes de entrar, que é a questão dos recursos humanos, né? Varejo, certamente o Joedir fala muito disso, a experiência, né? Hoje em dia as pessoas estão em busca de experiências e a gente está vivendo uma transição energética, mas uma transição geracional e uma transição tecnológica, são várias transições, né? E me foi falado aqui por vários dos nossos empresários aqui, palestrantes, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes a gente vai buscar um recurso, seja um conselheiro, seja um gestor, um diretor, e a gente às vezes não encontra ou tem dificuldade, ou quando encontra o gestor, na verdade, ele não quer entrar numa empresa familiar, porque é toda uma dinâmica diferente de uma outra, vamos dizer, empresa mais profissionalizada. Quer dizer, como é que vocês enfrentam hoje os desafios de conseguir os recursos humanos para tornar essa experiência que o varejo é tão forte no varejo, quer dizer, mais positiva para o cliente, para o consumidor? Quer dizer, existem algumas estratégias, alguma coisa que a gente possa pensar em trazer para o Rio, né? Vou inverter então, vou começar por lá. Vamos lá. Até acho que 2 palestras atrás, o Antônio Lúcio estava moderando aqui o painel sobre economia circular, né? E eu acho que isso tem uma coordenação interessante de famílias, Rio e economia circular, né? De alguma forma, eu acho que ao longo do tempo, e obviamente quando você fala de varejo, você tem essa questão da consciência do desperdício, né? Então, de alguma forma, acho que todos nós em casa temos esse desafio de ter, eventualmente, algum produto que a gente tem dificuldade de descartar. Só que o Rio ficou muito atrasado ao longo do tempo de não ter as soluções efetivas para conseguir, na verdade, fazer essa reciclagem, né? E tem muito desse espírito de empresa familiar, de, na verdade, poxa, será que eu não posso usar mais esse produto mais um pouquinho? Ou seja, precisa trocar realmente, né? Então, acho que é interessante quando a gente vê alguns eventos que estão acontecendo, pegando um pouquinho, fazendo um pouco da propaganda da TeleRio, ou seja, a gente está lançando que todas as lojas se tornam, na verdade, pontos de coleta de reciclagem, né? Isso saiu de uma discussão no Conselho sobre um pouco do propósito, ou seja, o que a gente, na verdade, tem de propósito? É simplesmente vender o produto ou a gente consegue também ajudar a sociedade, de alguma forma, a melhorar o tema da sustentabilidade, né? Então, ou seja, são alguns exemplos de que hoje a gente percebe que o Rio de Janeiro consegue estar atuando
em determinadas situações, acaba ajudando, na verdade, as famílias que têm que se dispor, eventualmente, do seu item, e, obviamente, para a economia como um todo, esse produto está voltando, de certa forma, vai ser recondicionado, vai voltar para o mercado. Então, acho que tem algumas oportunidades, sim, mas muito importante, pegando um pouco do gancho aqui, que no conselho, na gestão, você tenha essa consciência e que possa testar e possa implementar soluções. Bem, sua pergunta e suas colocações foram super pertinentes, porque nós estamos num cenário de varejo em que existe uma disrupção muito fácil de ser percebida, mas existe uma disrupção silenciosa também, em que há uma mudança gigante. Eu não vou me ater muito a isso, porque vocês todos sabem das mudanças do consumidor, mas a pressão do e-commerce, a pressão de novos players chegando, isso traz uma mudança no jogo muito grande. E você falou aqui de geração também. Nós temos a questão, que é o tema de hoje, quando você fala de sucessão, você fala necessariamente de gerações. Sucessão é uma geração passando para outra. Mas no mercado de trabalho, e nós temos que entender que gestão de pessoas é algo que é comum a todos os negócios. Nós estamos aqui em gente de varejo. Mas se você for tratar com qualquer negócio, você vai ter as particularidades. Um vai ter uma questão de logística, o outro uso intenso de capital ou não, serviços financeiros ou não, mas todo mundo depende de gente. E nós estamos numa crise também de troca de geração, em que o mundo mudou de analógico para digital e nós não estávamos nem um pouco preparados para essa mudança. Essa geração, como todas as outras, não vem com manual, e você tem uma dificuldade enorme de integrar essas pessoas que estão chegando, os millennials, geração Z, na cultura das empresas familiares, que tem a cultura de passagem fortíssima, feita por um fundador, feita por uma família, tem um sobrenome por trás, tem todo um arcabouço cultural. Então, o desafio é gigante. Então, se nós pudermos sair daqui também com uma provocação de leitura e construção de pontes, que seja entre gerações não só da propriedade, do business, do negócio, mas também dialogando com quem está chegando no mercado de trabalho, porque se você for perguntar para cada 10 empresários, 100, 1000 ou qualquer amostra que você pegar, todos eles vão relatar dificuldade com isso. Então precisamos entender e descobrir formas de engajar e integrar. Tá? Não adianta só falar mal. Esse pessoal aí é muito imediatista, ele comunica assim, tá muito difícil. Ok. E se está difícil, vamos resolver, vamos encontrar meios de fazer essa integração. Então, eu acho que isso é muito sobre essa mudança de geração, entender e criar essas formas de descobrirmos o que nos une, não o que nos separa. O tema acabou se quebrando em duas coisas que eu acho bem interessante de explorar, né? O Roberto falou mais de sustentabilidade e o outro Felipe, né? Meu xará, mais de pessoas. Eu acho que os dois temas são interessantes, vou tentar falar um pouquinho de cada. Na questão da sustentabilidade, né, não raro, ainda mais quando eu palestro em faculdades, eu recebo a pergunta: mas Felipe, as malas todas de plástico, né, vocês não vão fazer um produto mais sustentável, alguma coisa assim? A gente, inclusive, né, já tentou algumas fórmulas. A gente lançou uma mala há um tempo atrás, super curiosa, 30% da composição dela era palha, né? Isso era o suficiente para não comprometer a resistência e o peso dela, né, e não torná-la também um produto que se degradaria em casa, mas também era uma forma de reduzir o plástico ali na composição, né? E foi um desastre de vendas, tá? Não deu muito certo. Mas, no final das contas, a gente entendeu o seguinte, que eu acho que é uma coisa mal entendida de maneira geral, né? Eu montei todo um aparato de reciclagem aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente se orgulha muito de estar trabalhando com isso,
A gente está começando com cada vez mais força a fazer logística reversa, a trazer o cliente para a nossa loja, inclusive, com o mote de, cara, traz a sua mala antiga para você ativar o teu desconto ou o teu cashback, que eu reciclo ela, né? E eu levo ela para a minha fábrica no Brasil, apesar da grande maioria dos nossos produtos serem importados. Eu moo essa mala, derreto ela, transformo ela novamente em produtos novos, zerados, né? Então, eu acho que o grande mal-entendido do plástico, por exemplo, é a gente ficar imaginando que o plástico vai para a natureza, que o plástico vai para o mar, que o plástico vai ficar junto com as tartarugas, né? Durando lá não sei quantos mil anos. Mas, na verdade, quando a gente pensa no plástico, o grande benefício dele é ser um material inerte e ser um material altamente reciclável, né? Se eu consigo fechar a logística reversa e impedir que esse plástico vá para a natureza, é o processo produtivo de reciclagem mais barato do ponto de vista de emissão de carbono que existe. É muito melhor, né? A gente trocou o canudo lá, né? O canudo descartável de plástico pelo canudo de papel. O canudo de papel é muito pior para a natureza do que o de plástico, porque a emissão de carbono para produzir aquilo é gigantesca, enquanto que a emissão de carbono para reciclar o de plástico seria muito menor, né? Então, enfim, é só um exemplo. E, bom, fazemos tudo isso com energia renovável. E do ponto de vista de pessoas, o que eu queria comentar, assim, né, é um sonho meu, apesar de nós sermos agora a primeira, digamos, geração profissional da empresa, né, e Felipe falou muito bem também, né, a família continua dentro do negócio, né, a gente interage praticamente todos os dias. Eles são apaixonados pelo negócio, né? Só temos hoje uma gestão profissional. É um sonho meu, por exemplo, formar dentro de casa, de pessoas que entraram como estagiário na empresa, os meus sucessores também, né? Então, não deixa de ter, mal ou bem, um aspecto meio familiar nisso, né? Só que, na prática, eu acho que a questão aqui é o seguinte: a gente precisa criar uma escola de profissionais, sejam eles do sangue da família fundadora ou não, né? E a gente precisa ter uma cultura de gestão de pessoas e de formação de profissionais dentro da empresa, porque faculdade não prepara, né? Que transforme essas caras nos próximos executivos do negócio. E aí que o mais hábil seja, de fato, o meu sucessor e por aí em diante, né? Que o negócio se eternize. A empresa é uma escola, né? A empresa tem que ser uma escola para a gente conseguir fazer sucessão. Mas, pegando a pergunta do Humberto, que é como fazer sucessão num mundo que muda tão rápido, né? E a família, ela é muito importante como patrocinadora dessa mudança. Não adianta o executivo chegar lá porque eles, no final, eles ouvem mais a família, porque eu tenho todo o track record da história da família, que eles dão super valor. Se você falar lá e a família não te apoiar, você não vai conseguir realizar quase nada ali, principalmente com o pessoal antigo e pessoal do front. Então, a família como patrocinadora das ações profissionais, ela é super importante. E essa mudança aí do digital e a mudança geracional de pessoas, todo mundo sabe muito bem, todo mundo lê e tal, mas resumindo na minha cabeça é o seguinte: a gente vai ter muito em breve empresas dos anos 60, 70, imagina como era antes do computador, esquecer computador e são agentes de IA trocando informação. Então a gente tem que pensar com a cabeça, na minha opinião, nesse sentido. Acabou planilha, e-mail, computador, e você imagina muita tecnologia entre setores conectados como era antes do computador. A gente estão respeitando bastante o tempo aqui, né? Então, a governança e o compliance estão em alta. A gente ainda tem espaço aí, acho que para mais uma rodada. E aí eu queria acrescentar mais uma camada. Aí a gente já falou um pouco dos recursos humanos, da sustentabilidade, da transição tecnológica, né? Eu acredito que todas as empresas aqui, a gente pensa na casa, tivemos o Arthur Sendas aqui, presidente da casa, outra empresa familiar dos Barreto aqui, né? Foi Barreto, pai dele, grande presidente, o grupo Monteiro Aranha, Auro Salles,
aqui 80 anos também de empresa, quer dizer, é uma casa que vive a empresa familiar. Como é que a gente pode dar uma mensagem positiva, não só para as empresas que já são atuantes aqui no Rio de Janeiro, mas os empreendedores que vêm a essa casa, que querem se tornar a primeira geração, né, que querem fundar suas empresas e vem, às vezes, tantas dificuldades, tantas notícias negativas. Eu acredito que o depoimento de vocês aqui é muito importante também para esse público, e eu gostaria que, se fosse possível, além de uma mensagem que queiram dar aqui, né, nessa última rodada, que vocês dissessem isso, um efeito positivo, uma esperança, uma mensagem de esperança para esse novo empreendedor ou para essa família que está passando por uma sucessão, né, uma mensagem de que vai dar certo, que você precisa ter a resiliência. Como é que você tem essa resiliência? Como é que, de repente, no momento de encruzilhada, no momento de um caminho lá, uma bola dividida, vocês conseguiram dar a volta por cima? O que fez aquela diferença para a empresa de vocês continuarem sendo casos de sucesso? Acho que então vou inverter aqui, só para a gente... Eu acho que o pior já passou. Acho que os últimos 30 anos, eu não sou analista de macro, de nada, posso falar pouco, mas eu acho que o pior já passou. Acho que as empresas não duram para sempre, acho que se renova bastante. Empresas novas são super bem-vindas, vão surgir 1000 problemas novos, 1000 oportunidades novas. Eu acho as instituições que eu tenho contato, como essa aqui, que a gente está aqui agora, maravilhosas, cada vez mais fortalecidas, mais organizadas, com mais vontade de fazer acontecer. Eu acho que o pior já passou e vai vir um tempo melhor, mas eu não sou muito analista de macro, não. Só do meu ambiente que eu frequento, eu acho que está cada dia melhor. Um exemplo é a nossa associação aqui, né? Eu penso assim, né? O mundo está em constante transformação, né? E em todas as transformações que eu estudei, digamos assim, né, na história, eu adoro história, eu vejo sempre assim, a gente vê uma novidade legal, no geral, para gerar comodidade para o nosso cliente, para as nossas vidas e por aí vai, né? A gente vai atrás disso e abusa disso, usa demais, exagera, excede os limites, não entende direito o conceito, vai longe demais, erra um monte de coisa, aí fica parecendo uma catástrofe, né? E daqui a pouco a gente vem consertando, colocando regra, botando aresta, né? E a coisa se torna positiva, né? Acho que boa parte, desde a pré-história, boa parte do que a gente inventou foi crescendo, se desenvolvendo assim, e a vida foi melhorando, né? Então, eu acho que, na verdade, quando eu penso também que eu estou com algum problema gigante que vai matar a gente, eu penso assim, mas a gente tem 83 anos e a gente nunca viveu fora do Brasil, a gente é carioca, a bagagem é carioca, né? Nesses 83 anos, passou ditadura militar, passou crise de petróleo, passou crise financeira global, brasileira, passou epidemia de tudo que é jeito, e estamos aqui, passou hiperinflação, né? E estamos aqui. Então, para todo problema teve um remédio, né? Para todo problema, apesar de parecer desesperador, as pessoas souberam se articular e resolver, alguns melhores, outros piores. E no final do dia, acho que seja por crises, seja por transformações da sociedade, como a inteligência artificial está trazendo agora, uma delas gigantesca, né? Isso tudo acaba sendo pano de fundo para nascerem novos empreendimentos, né? Para novas pessoas, novas figuras serem as próximas que, cara, eu acho que eu entendi, eu tive uma ideia melhor do que a do amiguinho do lado, de como resolver esse problema aqui, ou de como usar esse troço aqui em nosso favor. Porque no final do dia, tenho certeza que todos que estamos sentados aqui, nós inclusive, né, e todos lá de fora também, a gente anseia por uma vida melhor, né? A gente quer melhorar a vida, a gente não quer piorar, né? Então, piorou, isso dá uma sensação esquisita e faz a galera conversar novamente e falar, cara, vamos tentar melhorar, vamos fazer alguma coisa para melhorar. Então é isso, acho que os tempos mudam, mas os empreendedores estão aqui exatamente para capitanear essas oportunidades. Bem, meu caro Humberto, eu vou deixar 2 mensagens aqui, tá? Vou ser bem objetivo. Vou deixar para quem
veio aqui ouvir sobre sucessão familiar, sucessão empresarial. Tá, primeiro o seguinte: valorize o que o outro tem. Se você já é 50 a mais e você está na posição de passar o bastão, valorize essa jovialidade, a inovação, o que tem de novo, valorize. Se você está na outra ponta recebendo um bastão, valorize o legado, essa tradição, o que nos trouxe até aqui. Porque é exatamente ao contrário que geralmente se faz. É se apegar ao que eu tenho, e isso fica cada um na sua posição ali, irredutível, e aí as sucessões são quadradas, arrastadas, conflituosas e às vezes litigiosas. Já começa na origem, eu agarrado ao que eu acho, sem entender. Então, se nós temos uma geração que entende que quem tem fibra ótica nas veias pode vir para somar, e se a nova entender que essa geração é que nos trouxe até aqui, isso eu falo para os jovens. Se você hoje aperta um botão e chega um lanche na sua casa, não foi a sua geração que construiu isso. Foram as que vieram antes de você que possibilitaram isso. Então, valorize o que nos trouxe até aqui. E é isso que nós construiremos os canais, as pontes, para que as sucessões fluam de uma maneira muito mais harmoniosa e que certamente teremos muito menos dificuldades e problemas que nós vemos por aí. E você falou, fala para os empreendedores também. Eu deixo para os empreendedores aqui um ditado. Eu ouvia muito na escola na década de 80, 90, e não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que esse ditado está um pouco mais escasso, né, presidente? Seja bem-vindo aqui, boa tarde, muito bom vê-lo. Eu acho que a maioria aqui vai lembrar desse ditado. Vou começar, vocês terminam. Dize-me com quem andas. Dize-me com quem andas. Empreendedor, empreendedora, busque as pessoas certas para você caminhar. Isso faz toda a diferença na jornada de um empreendedor. E outra coisa, não caminhe sozinho. Se é para você saber com quem você anda, é para você andar junto com alguém ou com outras pessoas. Quando você vem para um espaço como esse, da associação comercial, você descobre que tem inúmeras pessoas com os mesmos problemas que você. E aí você deixa de ser solitário e caminha junto com alguém, escolhendo as pessoas certas. A chance de sucesso, vai lá no teto, são maximizadas. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Valeu. Acho que a gente tem aqui no palco 4 empresas que têm um histórico de um êxito importantíssimo no passado, no presente, e cada um ali montando o seu futuro, né? Mas, olhando ali o mercado como um todo, a gente percebe muitos fundadores ainda isolados e sozinhos, sem ter, eventualmente, o apoio e a coragem para fazer o processo de mudança. Ou porque o seu núcleo, de alguma forma, não lhe dá esse apoio, ou porque, de alguma forma, se reputa que o sucesso que a companhia tem é um sucesso individual, né? E isso torna, na verdade, um risco para as empresas que, como a gente comentou no início, que elas tendem, na verdade, a, se o processo de sucessão não for bem feito, ter problemas, né? E eu sempre gosto de usar uma analogia, né, que sempre é um pouco a questão do dono, ou seja, o que significa a palavra dono, né? Eu sempre encaro que o acionista ele é um dono, né, porque estatutariamente, financeiramente ele é o dono, mas no fundo ele é um pai. E a empresa é o bebê dele, né? Você é o dono do seu bebê quando nasce, talvez, mas depois que ele vira um rapaz de 25 anos, uma senhora de 70, uma senhora de 83, não é mais o seu bebê. Ele é alguém que você tem que cuidar. E o quanto você tem a energia para conseguir cuidar desse seu bebê, cuidar dessas novas gerações, que acho que é o momento dos fundadores e das famílias refletirem o quanto isso é algo que a própria família está preparada e quer fazer, ou eventualmente
criar as estruturas de governança e gestão, convidando padrinhos que podem ser conselheiros ou entes profissionais que possam, de alguma forma, fazer esse aconselhamento, né? Então, eu vejo bastante aqui na casa, mas também no mercado, ou seja, muitos desses fundadores com esse dilema de sair dessa posição de dono para a posição de pai. E eu acho que, de alguma forma, o mercado precisa amadurecer e pegar esses bons exemplos. Acho que tem aqui 4 bons exemplos, que são 2 exemplos de geração familiar, que na sua segunda geração está assumindo o seu papel, e 2 que, de alguma forma, encontraram, num mundo talvez mais híbrido, né, uma gestão profissional e um conselho profissional, ter esse equilíbrio, né? Então, acho que um pouco dessa mensagem gente, dá certo, ou seja, tem que planejar. Para os fundadores que, de alguma forma, estão nesse dilema, conversem, escutem as experiências, porque, de alguma forma, eu acho que as 4 empresas aqui que foram colocadas, elas não estão falando do seu sucesso atual, elas estão preparadas para o seu sucesso para daqui a 20, 30, para o momento que a gente não esteja mais. As pessoas não vão estar mais, mas a empresa vai estar, e é importante cuidar disso. Bom, eu queria agradecer muito aos Filipes e ao Roberto, né, que deram um depoimento pessoal, eu acho que emocionante, e emocionaram aqui as pessoas, de como continuar o Rio, essa cidade maravilhosa, e mais do que isso, como diz o nosso presidente Josier, que está aqui agora conosco, tornar o Rio uma cidade melhor para se morar, para se viver, para se trabalhar e para se empreender. E essa paixão que vocês têm pelas suas empresas, sejam os familiares diretos ou não, é um testemunho muito forte de como fazer isso. Então, agradeço imensamente a presença de vocês, que cada vez mais vocês vivam essa casa, como o Felipe aqui disse, né? Essa casa é de vocês, então que vocês vivam nessa casa, tornem essa casa cada vez mais relevante. Agradecer ao presidente Josier por esse grande evento, o terceiro Rio Empreendedor, testemunhar todo o apoio que o nosso Conselho de Governança tem do presidente, agradecer Joedir, Laudelino, presidente Rui Barreto do Conselho Superior e a todos os patrocinadores. Muito obrigado. Eu tô levando aqui um puxão de orelha do Felipe, que eu esqueci aqui como mediador das perguntas. Não sei se a gente vai abrir aqui para as perguntas. Ainda temos quase 10 minutos. Boa tarde a todos. Convivo muito bem ali com meu amigo Mussalem, colega de pelada lá do Tijuca Tênis Clube, temos uma história junto, conheço a história da família. E me chama a atenção que ali está o dilemas e desafios da sucessão empresa familiar. Se esse sucesso na sucessão, ele depende muito de quem vai sucedê-lo, de estar junto na empresa desde cedo. Porque eu conheço várias empresas que, de repente, receberam essa herança sem nunca estar próximo daquele negócio que a família tocou e toca, né? Então, eu acho importantíssimo, até porque tem certas empresas que no seu estatuto tudo impedem, é proibido ter qualquer familiar na empresa. Então, para mim, é um contraste. Eu queria que vocês me colocassem alguma coisa nesse sentido. Aberto a todos. Vai. Bem, esse é um desafio e essa é uma questão que realmente enseja muitas discussões. Tá? Existem pessoas que fazem uma ênfase no preparo mais acadêmico e outros na prática. O meu caso foi na prática, mas eu também não deixei de lado a parte mais acadêmica e do preparo também que eu posso ter nessa vertente. O que chama a atenção nos processos bem feitos é que eles não são uma corrida de 100 metros, eles são uma maratona. Você vai ter alguns muito bem feitos, em que o sucedido chegou depois de experiência de mercado, que é muito bem-vinda, e tem outros que começaram desde pequenininho e têm a experiência do negócio, que é muito bem-vinda. Agora, qual é melhor? Não tem uma fórmula certa. Agora,
A grande questão é a consistência na jornada da sucessão. E quanto mais planejamento se houver para o perfil do negócio, se opte pela jornada externa, um preparo no mercado ou preparo interno, o planejamento a gente tem visto que faz muita diferença. Então, eu diria que uma consistência de longo prazo e planejamento fazem mais diferença do que essa própria metodologia que vai se abraçar. Até complementando a resposta dele, eu concordo muito com tudo que ele falou, não é uma corrida de 100 metros, tem que ter planejamento. E além disso, eu acho que não é impossível, por exemplo, a minha história, para mim, eu vejo com muita clareza isso, absorver a cultura. O que eu acho que a gente não pode, de nenhuma forma, é pegar, por exemplo, um negócio pré-estabelecido, e esse erro acontece o tempo todo no mercado, né? Um fundo de investimento vai lá, compra e acaba matando o negócio. Porque quer fazer, enfim, a coisa acontecer de um jeito totalmente diferente do que acontecia antes, sem respeitar e sem entender direito, com calma, o que levou até ali, né? Então, eu acho que o que é muito importante, sobretudo, independente do tempo envolvido, é que ambas as partes saibam entender, né? A família saiba entender o que vem por aí, né? Seja um membro da família ou profissional, e o que esse cara está trazendo, o que tem que ser podado ou não, e por aí vai. E da mesma forma, quem está vindo de fora, ou enfim, a próxima geração, saiba respeitar e ser intelectualmente humilde para receber todo o input daquilo que vinha antes e fazer testes, agir de forma conservadora e por aí vai, né? Eu brinco até com o meu time hoje em dia, independente de fazer parte da família ou não, o meu time profissional, eu falo com eles, cara, na minha opinião, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele evolui, deveria, né, evoluir da seguinte forma: você começa vendo o outro fazer, né, depois você imita, com o outro vendo, né, o outro te aconselha e até você fazer melhor, até que o outro viu você fazer vezes o suficiente para falar assim, cara, não preciso mais nem ver, ele faz direito, ele vai fazer, né? E aí eu estou tranquilo com ele fazendo sem eu estar olhando e vigiando o tempo todo. A gente desenvolve o time assim, inclusive. Minha experiência, o que atrai gente boa para a empresa, para familiar? A empresa minimamente boa, a cultura boa e um projeto bacana. Nenhum cara bom quer entrar numa empresa que não vai crescer. Então isso é o tripé para atrair bons profissionais. Qual é o problema de não dar certo? É o excesso de desconfiança, a falta de autonomia, a falta de patrocínio. Então, assim, para o Roberto e para o Felipe aqui, entrar numa empresa onde os donos não tem a cultura no final, é horrível e vocês não querem estar, ou que não tem um projeto grandioso, é horrível, você não quer estar. Ninguém quer estar num ambiente parado, né? Então, basicamente é isso, empresa boa, com cultura boa e projeto grande atrai gente boa. Atrai gente boa, tem que patrocinar para esse cara dar certo, porque esse pessoal que está com você, ele só vai dar valor ao que você vai patrocinar. Porque o cara que está chegando agora, ele pode ter melhores ideias, mas se o dono não está lá, para cumprir, não vai cumprir. Mais alguma pergunta? Ainda conseguimos mais uma pergunta, pelo menos. Eu não sei que o Roberto queira falar. Não? Quer completar, então? Acho que os 4 exemplos aqui foram interessantes, porque, no fundo, na sucessão, o que sempre se espera é buscar o time ideal, né? Uma seleção brasileira com os melhores talentos, né? Mas tem que ser um processo muito equilibrado, porque não pode ser um processo simplesmente de pessoas de fora da companhia, que podem ter até ângulos diferentes, experiências de mercado, mas se não entenderem, conhecerem, viver a cultura, muito provavelmente vai ser o exemplo que o Felipe deu de fundos que, na verdade, são frios, calculistas e, na verdade, não conseguem trazer. E todas essas empresas, na verdade, vieram de uma questão muito pessoal, ou seja, era uma ideia lá atrás, há 50, 60 anos, que a pessoa foi persistente, dia a dia, e conseguiu transformar.
Isso não se aprende em livro, isso não se aprende nas multinacionais, isso só se vive no campo, né? Então, eu sempre vejo a beleza do processo um bom equilíbrio, ou seja, profissionais que já viveram ali o processo, mas que são preparados, também não adianta ser pessoas que, na verdade, não estejam preparadas, mas eu acho que a combinação dos dois é fundamental e acho que ela traz realmente o benefício para todos. Bom, então agora... Então, agora, não sei se o nosso presidente aqui quer falar algumas palavras antes de encerrarmos o painel. E aí, eu agradecendo mais uma vez a contribuição de todos. Aí. Eu vou primeiro agradecer a todos vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Obrigado à plateia também. Já que você me deu essa oportunidade, eu vou então fazer uma pergunta. Óbvio que as empresas familiares e... eu diria que quase a totalidade das empresas brasileiras são familiares. A gente não tem tradição de empresas nascidas profissionalmente. É muito raro isso. A maioria é empresa familiar. Mesmo que não seja familiar de sangue, mas é familiar, é sócios que se juntam, amigos que montam um negócio, como se família fosse. E é muito difícil, às vezes, separar herdeiro de sucessor. Quer dizer, nós tenho os meus filhos, nem todos são meus sucessores, nem todos são sucessores, serão sucessores de vocês, e serão herdeiros, naturalmente, porque juridicamente são herdeiros. Escolher o sucessor dentro da família, às vezes não é tão difícil. O problema é excluir os herdeiros. E aí eu queria saber de vocês, se algum de vocês passou por essa experiência de excluir os herdeiros da sucessão, de serem sucessores no negócio, e como é que a experiência foi, como é que deve ser conduzido, se deve ser conduzido profissionalmente, se deve ser conduzido familiarmente. Eu não preciso entrar no detalhe de cada um, mas nos ensine como é que vocês superaram essa dificuldade de irmãos que acham que um é melhor do que o outro e que ele é que devia ser o sucessor do pai ou da mãe no negócio. Como é que vocês recomendariam, não precisa nem falar das experiências, como é que vocês recomendariam que uma empresa familiar deva se comportar na hora de excluir os seus herdeiros da gestão do negócio? Não, eu acho, presidente, aí, muito boa pergunta aí. Quem não tem uma briguinha familiar para contar, né, no negócio, então? Mas pensando em sucessão, em herdeiro que não vai suceder, vamos supor, tem dois irmãos, um vai suceder, o outro não, né? Pensando em herança, existe o chapéu do herdeiro, né? Friamente, se a empresa tem 100%, sei lá, 80%, você pode dividir 40 a 40, e tem um pool de ação que é para o executivo, com uma remuneração maior. Então, com dois irmãos, um sucedendo, o outro não, em cima de uma herança de uma empresa, eu creio que ele vai ter uma parte de ação de herança, mas o cara que vai suceder, além do salário dele como executivo, como trabalhador, tem também um pool de ações conquistadas por isso. Mas é mais fácil falar do que fazer, são filhos, né? Bom, só um adendo, eu acho que regras muito bem definidas são importantes, né? Não, sem nenhuma hipocrisia, né? Como a gente já até conversou no privado, eu e Mussalem, sobre as nossas peripécias nesse lugar, né? A gente vive até hoje situações, eu sou presidente da empresa há 5 anos, né? Vive-se até hoje situações em que, caramba, quem decidiu isso, né? Foi um dos sócios. Pô, mas ele não podia decidir isso, a decisão era comigo, né? Ou o contrário também, né? Eu faço alguma coisa que daqui a pouco vem alguém bufando de cima. Cara, mas eu sou presidente da empresa. Então, enfim, eu acho que o mais importante é isso, estar muito claro quando que o sócio pode, deve e é super bem-vindo participar, o herdeiro que seja, né? E quando que o sucessor, né, seja ele profissional ou não,
mas que está ali de fato com um boné de cara, o executivo do negócio sou eu, né, tem que passar por ele, tem que ser ele que comanda, até para o time não ficar confuso. Bem, a gente poderia falar dos conceitos de sócio, de acionista, de empresário, sucessor, executivo. Tudo isso é muito bonito, mas isso, quando chega, bate e vai cruzar o fronte com o inimigo, aí que vem o verdadeiro teste. Tá? Existem duas coisas que o ser humano tem quando se fala de negócio, que são muito importantes para ele, que é o bolso e o coração. Questões de ego, de vaidade, destroem e corroem empresas com uma facilidade enorme, assim ou tanto quanto questões financeiras. O que eu costumo dizer, que é o grande pulo do gato, para dizer como você vai tratar quando precisa tirar, quando alguém não tem competência, quando alguém ou não tem os atributos necessários, ou tem muita gente, pega um negócio aí de quarta, quinta geração, como é que vai ter um consórcio com 44 primos cuidando da empresa? Não tem como. A estrutura de governança é que faz o guarda-reio dessa estrada. Então, eu falo para todo mundo, o grande pulo do gato é assim, tenta desde novo no negócio. Tá? Desde que o negócio é bem... começando, como você falou, 2 amigos se juntam para fazer um negócio. Uma família, assim, a gente cozinha muito bem, vamos fazer quentinha para vender? A gente vai montar aqui um negócio no final de semana. Quanto mais cedo você começar a se pensar, é muito maior a chance de sucesso. Eu já vi pessoas que já escrevem algo lá no comecinho, e você, opa, isso está escrito há 10 anos atrás. Não precisa de complexidade, não precisa de coisas mirabolantes para você ter governança. Aqui está aqui o IBGC, não é verdade? Um pequeno negócio pode exercitar governança à moda dele, não pode? E está aqui lá o IBGC, lá o Conselho de Governança da Casa para falar. Governança não é para empresa gigante, não é só para empresa listada em bolsa, é para todo mundo. Você vai ter, mesmo que você não saiba, você vai ter algumas coisas que funcionam informalmente e é a governança do seu negócio. Mas se isso tiver, de alguma maneira, formalizado, documentado, por mais simples que seja, mais eficaz, faz uma diferença gigante nesses momentos. Esse é o conselho que eu dou sempre que eu posso. Perguntas difíceis tem que falar com o professor, né? Ou seja, acho que o professor John Davis, americano, acho que nos ajuda com isso, né? Em geral, você tem 3 dimensões, né? Tem a família, tem, na verdade, a propriedade e tem o negócio. A posição de ser alguém membro da família, acionista e gestor, talvez não tenha tantas opções assim. Se a família for muito numerosa, eventualmente você vai ter algum conflito ali. Mas, dependendo da configuração da família e dos interesses, você tem os arranjos, né? Pode ser alguém da família que cuide da propriedade, mas não seja executivo. Ou alguém da família que quer ser executivo, mas não quer cuidar das propriedades da família. Então, acho que o importante, na verdade, é conversar, usar também um pouquinho dessas metodologias para conseguir encaixar as pessoas. Mas, na prática, quando a conversa é bem feita, as soluções elas chegam, que no geral as pessoas têm sempre aquela percepção de que eu acho que fulano quer aquele papel, mas às vezes a pessoa nem quer ter esse papel, ela quer continuar sendo família, mas cuidando das propriedades e não se envolvendo com a companhia, né? Então acho que a resposta é conversa. A conversa acho que realmente é o melhor remédio para tudo. E agora finalmente é para valer, porque time is up. Então, agradecendo a todos, agradecendo ao auditório, encerramos aqui o painel. Muito obrigado.